Bom, queridos, vamos para a palavra desta noite de domingo em São Paulo, chovendo bastante lá fora. Deixa a chuva de Deus cair lá fora e cair aqui dentro. A chuva de água cair lá fora e a chuva da bênção de Deus, da palavra dele, cair aqui dentro. O salmista Davi diz: a minha alma suspira por ti, ó Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. É isso? Que você tenha vontade de ouvir a palavra do Senhor Deus. E hoje à tarde eu estava pedindo uma palavra para o Senhor, e Ele me deu uma palavra e eu queria repartir com vocês sobre atitude. Repita comigo, diga atitude. Mais uma vez, atitude. Olhe para o irmão de lado e diga: o pastor vai pregar sobre atitude. Então, mas como diz os mineiros, que trem é esse? Que significa isso? Aí eu fui buscar lá no dicionário, no Pai dos Inteligentes, eu fui buscar lá para ter uma ideia do que esta palavrinha, atitude, que é uma palavra pequena, mas com um significado e um efeito gigantesco. A maioria dos dicionários diz o seguinte, que é a maneira de se comportar, de agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Atitude. Mas vamos para a Bíblia, porque eu não vou pregar sobre o dicionário, mas vamos para a Bíblia. Eu vou trazer vários textos, mas o primeiro deles, aonde nós vamos ter a base para esta ministração, está em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo de número 9. Filipenses 4 e 9. Para a gente ganhar tempo, eu já vou ler. Diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. É Paulo, o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, dizendo isso: olha, o que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam, o que receberam, o que ouviram, ponham em prática isso, se vocês querem que o Deus de paz esteja com vocês. Lá no final vou falar mais sobre Paulo, mas eu pergunto a você, você acha que Paulo, o apóstolo São Paulo, aliás, que deu o nome à nossa cidade, a cidade de São Paulo, foi um homem de atitude, sim ou não? Vocês estão com medo de responder? Você acha que Paulo teve atitude, sim ou não? Então, embora seja uma palavra pequena, ela tem um poder grandioso, uma atitude simples, ou extraordinária. Ela pode mudar circunstâncias na família, no trabalho, no ministério, na vida da gente, em todas as áreas dela. Atitude pode mudar tudo, e é necessário que a gente tenha na vida atitudes. Agora, na hora de tomar essas atitudes, como crentes que somos, cristãos, seguidores de Cristo, a nossa base, o nosso referencial, qual é? É o conceito do mundo ou o conceito de Deus? É o que diz a filosofia, o que diz os pseudo-inteligentes e que dizem entender o intelecto humano, ou seria a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquela que nas águas do batismo, eu tenho relembrado muito isso aos irmãos, as perguntas que eles faço dentro do tanque batismal, como, por exemplo, crer na Bíblia como única regra de fé e de prática na sua vida, no seu dia a dia, e os irmãos sempre dizem, sim. Então, na hora de tomar atitudes como crentes, porque todas as pessoas acabam tomando atitudes. Uns tomam a atitude certa, outros tomam atitudes erradas, de acordo com o problema que está na frente deles, a forma que eles têm que agir, o ser humano para defender a si próprio, a vida, a família, o emprego, enfim, eles tomam atitudes. Mas que tipo de atitudes eles tomam? Por isso que nós temos que andar pela palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, primeiro, elementos fundamentais para uma atitude: estado emocional.
há momentos que você tem que tomar cuidado para tomar uma atitude. O estado emocional, né? Ele faz com que a gente fique com medo, a gente tenha o espírito de medo nos possua. Um exemplo, o exército de Israel, fugindo com medo de um gigante. Era um problemão? Era. Mas homens escolhidos a dedos, de manhã e de tarde, o gigante saía e afrontava. E eles fugiam. Davi teve uma atitude diferente deles. Olha o que diz 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A atitude, o estado emocional. Eu estou amedrontado, eu estou diante de um problemão, então eu tenho que tomar cuidado nas minhas atitudes, a atitude que eu vou tomar. Porque senão senão para não dizer depois, agi sem pensar. Quando eu vi já tinha dito, quando eu vi já tinha falado, quando eu vi já tinha feito. Porque tomou atitude numa hora em que o seu emocional estava abalado. Por isso que é bom aquela história de contar até 10, até 100, até 1000. Então, a atitude, na hora que a coisa... Existem coisas, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, é normal que você bata no carro de alguém ou alguém bata no seu carro. A pessoa desce geralmente brigando, xingando você, dizendo que você está errado, enfim. Eu tenho uma forma de agir com isso. Quando eu bato no carro de alguém, que a gente dá uma encostada, ainda mais tanto o carro, ou alguém bate no meu carro e desce lá todo nervoso, calma, amigo, você se machucou, aconteceu, te feriu, alguma coisa? Não, então calma, depois a gente resolve isso. Lata, a gente conserta, pinta de novo, troca, enfim, para não tomar atitudes erradas, né? Veja só, o homem não deve se intimidar com as ameaças de Satanás, como está em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10. Se te tornares frouxo no dia da angústia, aí é que a tua força será pequena. Qual é a atitude no dia da angústia? É você se fortalecer no Senhor. Veio o problema? Não dá para chorar o leite derramado. Derramou o leite? Então fazer o quê? Agora vamos limpar o leite, né? Vamos resolver o problema. Já aconteceu. Há coisas que depois que acontece eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Vamos agora contornar a situação ou fazer o que dá só. Não tem como recuperar o leite derramado, como se diz, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem gente que é muito brabo quando não precisa, né? E quando precisa é uma gelatina. Ou então fica naquela, eu vou te pegar. E aí para o outro fala assim, me segura. Segunda coisa, percepção da vida. A maneira como percebemos a vida determina quem somos. Vou dizer de novo, a maneira como nós percebemos a nossa vida determina quem somos. Vamos para a Bíblia, Mateus 6 e 22, diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vou ler de novo, a candeia do corpo são os, de maneira que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, caso contrário você viverá em densas trevas. Então a maneira como nós percebemos a nossa vida determina quem nós somos. Lembra do pessimismo contagiante daqueles espias, dos 12 que foram espiar a terra de Canaã? 10 voltaram trazendo um relatório terrível. Era um relatório que dizia, puxa, como a gente queria ir para lá. Era tudo que a gente queria, a terra é boa, os cachos de uva são gigantescos, precisa de alguns homens para carregá-los, mas não vai dar,
porque os homens de lá são muito grandes, nós éramos como gafanhotos diante deles, não vai ter condição. Puxa vida, fomos lá, vimos a terra, realmente é boa, mas não vai dar. E quando eles disseram isso, eles estavam esquecendo, olha que absurdo isso, aqueles 10 dos 12 estavam esquecendo que havia uma promessa de Deus. O Senhor disse: eu vou tirar vocês da terra do Egito e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. O medo deles, o pessimismo deles foi tão grande que eles esqueceram que tinha uma promessa de Deus. Ontem nós estávamos, quando eu estava dando a palestra para casais, lá em São Bernardo do Campo, quando terminou, nós fomos até a mesa de um casal que, no momento da palestra, eles disseram que não tinham filhos e que estavam tentando há muito tempo, mas ainda não era possível, Deus ainda não tinha tido filhos. E aí, Jane falou: amor, vamos até a mesa deles, conversar com eles. Aí nós fomos. Quando chegamos lá, perguntamos para o casal: não tem filho? É vocês, né? Sim. E quanto tempo? 13 anos que eles tentam. Qual o problema? Não, o médico disse que, olha só como são as coisas. O médico disse que a produção de espermatozoide é pouca, enfim. E ela, que está com 42, disse para mim: agora, já tentamos de tudo, não deu. E agora os médicos dizem que o óvulo meu já envelheceu. E aí nós estivemos conversando com eles, mostrei a foto da Johanna, contei a história do Júlio e da Rebeca, e no final ela disse a cereja do bolo, ela disse o principal, ela disse: mas nós temos promessa. Aí eu disse a ela: então, se vocês têm promessa, e se a promessa foi feita por aquele que não volta atrás, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pode esperar, porque a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Aleluia! A última palavra é de Deus. Então, o pessimismo daquelas pessoas, daqueles 10 indivíduos, voltaram e entristeceram uma grande multidão no deserto. Isso é que é o pior. Estavam no deserto e eles voltaram com essa conversa mole, que de quem não confia em Deus. Mas ainda bem que tinha 2 diferentes, Josué e Calebe. Disseram: epa, peraí, rapaz, isso que vocês estão falando é verdade, os homens são grandes, a terra é boa, tudo que vocês disseram é verdade. A única coisa que não é verdade e que vocês estão passando para essa multidão é que Deus não está com eles, Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós vamos entrar lá sim, e nós vamos jantá-los como quem janta pão. Mas para aqueles que não... Porque, irmão, o ser humano, ele é muito mais propenso a desanimar do que acreditar na verdade. Naqueles que tentam levantar o ânimo. Por isso que os que, mesmo diante disso, não acreditaram em Josué e Calebe, mas ficaram do lado dos que estavam cantando a música da derrota. Sabe o que aconteceu com eles? Números 14, 21 a 23. Olha só o que aconteceu com eles. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Pronto. Aqueles 10
mas aqueles que preferiram crer neles, tomar a atitude errada, em vez de tomar a atitude de acreditar em Josué e Caleb, que disseram: o Senhor prometeu, o Senhor está conosco, nós vamos entrar lá, pode ter gigante do tamanho que for, mas uma minoria acreditou nisso, e os outros que ficaram do lado do quem cantava a música da derrota, do quem dizia nas entrelinhas de que Deus era um mentiroso, que promete as coisas e não cumpre, nenhum entrou lá, Deus os destruiu no deserto. Olha que coisa pesada. Terceiro ponto, nós precisamos acreditar em nós mesmos, acreditar em si mesmo, acreditar em nosso potencial, pois nós somos nada mais, nada menos do que a coroa da criação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Somos a coroa da criação de Deus. Nós somos aquela coisa tem um negócio que eu já citei hoje da cereja do bolo, né? Tem aquele toque especial. Você não vê na Bíblia o Senhor dizendo: façamos o elefante à nossa imagem e semelhança. Façamos a girafa, que aliás, quem deu os nomes depois, de acordo com a Bíblia, foi Adão. Eva, Adão, que é a pergunta que muitas vezes faz para a gente: pastor, e Adão e Eva trabalhavam no jardim? Claro, só que eles não se cansavam, não tinha pecado, não tinha discussão. Eva também não era ciumenta. A única mulher no mundo que nunca foi ciumenta foi Eva, não é isso? Então, eles trabalhavam, davam nomes, enfim. Mas você não vê Deus dizendo: vamos façamos. Mas quando chegou na Beth, quando chegou no F-Neto, quando chegou na lei de Diana, quando chegou no Bolinha, quando chegou no ser humano, ele olha para Jesus, para o Espírito Santo, sei lá mais quem, anjos, arcanjos e querubins, faz uma convocação, uma assembleia, uma reunião e diz assim: façamos algo que eu não fiz até agora, façamos o homem parecido conosco, a nossa imagem e semelhança. Aleluia! Então nós precisamos acreditar em nós mesmos. Olha o que diz a palavra, Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fomos chamados para ter a atitude de seguir em frente, irmãos, de seguir em frente, de andar com Cristo até o último segundo, milésimo de segundo da nossa vida, né? E a palavra de Deus ainda nos adverte dizendo assim, o Senhor dizendo assim: ei, deixa eu dizer a você uma coisa, o meu justo, não é o dos outros não, o meu justo, diz o Senhor, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer, não tem nele nenhum contentamento, não tem nele prazer. Então esquece do que passou, você agora anda com Cristo, você agora anda com Deus, e Paulo fala isso: ó irmãos, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu não quero saber quem eu fui, os meus pecados o Senhor já perdoou, eu já fui purificado pelo sangue de Jesus. E olha que se Paulo olhasse para trás, na vida pregressa dele, ele foi terrível, embora achando que era zeloso, ele ajudou na morte de cristãos, ele perseguia a igreja, ele era terrível, como um soldado romano, e ao mesmo tempo judeu e ao mesmo tempo romano, ele era terrível. Ele disse: sabe uma coisa? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, eu esqueço tudo que passou, e eu agora prossigo para frente, para o alvo. E por que eu prossigo? É pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? Lá na frente, embora sejamos abençoados aqui nessa terra, lá na frente, você já parou para pensar no Senhor dizendo assim: venha, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Olha que
que privilégio. Aí ele vai dizer por quê. Olha que privilégio, ok? Quarto ponto, ocupar-se com funções aprazíveis. O que é isso? Com coisas que nos dão prazer. Tarefas, obras que proporcionam prazer na vida da gente. Trabalhar em algo na obra de Deus com amor, com dedicação, como Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam-se tudo para a glória de Deus. Estou limpando o chão do templo. É diferente. As irmãs que trabalham de limpeza, diarista, na casa das pessoas, uma coisa é o chão da casa do fulano, da fulana onde você trabalha. E outra coisa é o chão do templo de adoração do Senhor. Aqui é diferente. Lá eles te pagam um salário do mundo. Aqui o teu patrão jamais teria condição, ainda que ele seja o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Não poderia, ele pode até pensar em comprar terrenos em Marte, porque é um projeto de Elon Musk, e construir uma cidade em Marte, e já tem gente já comprando passagem para ir para Marte. Milhões. Mas ele não compraria a tua e a minha salvação. O dinheiro dele não serviria para isso. Só o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Né? Quer comais ou quer bebais? Qualquer outra coisa. Vai limpar o banheiro do templo? É para o Senhor. Vai ligar o ventilador? É para o Senhor. Vai arrumar as cadeiras? É para o Senhor que nós fazemos. Vamos comer na igreja. Porque está aqui, quer comais ou quer bebais, ou qualquer outra coisa. Nós vamos comer lá no restaurante? É uma coisa. Aqui na igreja é outra. Aliás, a gente começa agradecendo a Deus pelo pão, pelo alimento. E Deus é tão bom com essa igreja. Tudo que a gente fez até hoje que envolvia comida, todo mundo comeu à vontade. Tem que tomar cuidado para alguns irmãos não pecarem, né? Porque comer demais também é um pecado chamado pecado da gula, não é isso? Mas todo mundo come para ficar saciado e ainda leva para casa e não tem miserê, ok? Então, quer comais, quer bebais, ou essa palavra qualquer outra coisa, aí tu pensa no chão limpando, limpar o banheiro, limpar o chão, não da igreja, o chão do templo, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa está escrito aqui. O Salmo 40 e o versículo 8, o salmista diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aí a pergunta que eu sempre fiz a vocês, e vocês não têm dificuldade nenhuma em responder. A boca fala o que o coração está? Cheio! É isso mesmo. Se a lei de Deus está dentro do coração, é da lei de Deus que nós vamos falar. É isto. Atitude de conhecer a lei de Deus, atitude de ler a palavra, atitude de buscar a Deus em oração, atitude de ser crente de verdade. Quinto ponto, exercitar a fé. Aliás, a fé é o que alavanca as atitudes certas. Para a gente partir para cima do gigante, para a gente não ter medo, é pela fé. Esses dias os irmãos aqui que estão cuidando do retiro para o ano que vem, chegaram e falaram para mim, pastor, ninguém deu nome, pouca gente deu nome, e a gente tem que dar dinheiro lá para ir pagando as parcelas. Eu disse, calma meu irmão, é assim, infelizmente é assim mesmo, mas vamos, acredita, tenha fé, parte para cima do negócio. Nós devemos crer que Deus pode abrir portas aonde a gente não consegue ver, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Vocês estão comigo aqui? Amém? Deus pode abrir portas aonde a gente não consegue vislumbrar, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que o homem da terra não consegue, não pode fazer. Hebreus capítulo 11, 1 e o 6, diz assim, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o 6, ora, sem fé é impossível
agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se alguém não tem fé, não é crente. Se eu não tenho fé, eu não creio. A palavra crer deriva-se de fé. Eu tenho que ter fé para me crer. E não é crer naquilo que vejo. É naquilo, Jesus assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Ele disse isso para Tomé. Porque Tomé disse, só se eu tocar, só se eu ver. A humanidade hoje, quase em regra geral, são Tomés. Eles só acreditam se verem, se tocarem. Por isso que existem os ídolos. Olho lá, toco, embora seja inanimado, embora seja feito de madeira, de metal, de cimento, mas é possível tocar. Mas nós não precisamos disso para a gente crer naquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de água viva. Aleluia. Então a fé é isso. E sem fé, esquece. Ah, eu sou crente, mas eu não tenho fé, pastor. Peraí, tu não é crente não. Tu não é crente não, bichinho. Porque todo crente é crente porque crer. A palavra crente deriva-se de crer. De crer. Só que a única diferença nossa em relação ao diabo é porque a Bíblia diz que o diabo crê. O diabo também é crente. É crente que estremece. Quando fala no nome de Deus, ele treme, ele foge, ele se tranca. A única coisa que ele não faz é obedecer. E não vai mais se converter, não tem como. Agora nós somos crentes e nós obedecemos a palavra. Isso é uma característica dos crentes. Homens que foram lembrados por suas atitudes. Vamos ver alguns homens que foram lembrados por suas atitudes. Primeiro deles, na minha lista aqui, Noé. Noé tomou a atitude de viver de maneira justa em meio a uma geração totalmente corrompida, porque a Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 6, me parece que no versículo 6 também, chegou ao ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. E pensou em exterminá-los da face da terra. Simplesmente, um sopro de Deus. Era igual nós ali, com formiguinhas diante de nós, e a gente passa o pé em cima, mata tudo. Mas ele olha, e ele vê um camaradinha que era menos pior do que os outros. Era um pouco mais temente do que os outros. E aí Deus fala com Noé. E Noé toma uma atitude de viver de maneira diferente. Ouvir as críticas, ouvir aquilo que diziam para ele que estava ficando doido. Ele recebe de Deus a ordem para fazer uma arca e ele faz. Né? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a mulher de Noé, que a Bíblia não diz o nome dela. Não diz. Os filhos Sem, Cão, Jafé, mas a mulher não tem nome. Mas a mulher olhando e dizendo assim, meu velho ficou doido, construindo um barco no quintal. E olha que não era um barquinho qualquer não, era um navio, era uma bela de uma arca. Não, amor, sei lá como é que ela chamava Noé. E aí, o Senhor falou comigo para mim construir isso aqui. Então a minha atitude qual é? Obedecer ao Senhor. Você tem atitude. Note que a atitude de Noé salvou o mundo. Nós só estamos aqui por causa da atitude de Noé obedecer à voz de Deus. Se não, querida Zenaide, não tinha nenhum de nós aqui. Depois que Noé ouve a voz de Deus e ele toma a atitude de obedecer, 8 pessoas foram salvas de toda a humanidade que morreu antes disso. Morreram levados pelas águas do dilúvio. E desses 8, cá estamos nós. E a Terra agora já tem mais de 7 bilhões de habitantes vivos, além dos bilhões que já passaram pela Terra. Por isso que no arrebatamento, meu irmão, vai ser muita gente, mas é muita gente. Os que já morreram em Cristo, eu fico imaginando isso, Paulo dizendo assim, os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos bilhões e bilhões de pessoas
que creram em Jesus, se converteram, já não estão mais entre nós. Então Noé teve uma atitude de salvar a humanidade, através de salvar no sentido de preservação da espécie, através de sua obediência. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, faz menção a Noé. Ele diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Interessante que o autor aqui fala que ele preparou a arca para a salvação da sua família. Olha que coisa maravilhosa. Então você, papai, você, mamãe, nem tchum, liga para o que falam, não. Por isso que ela estava falando ontem, lamentando os pais e mães que não vieram ao culto dos jovens, porque você é o Noé da tua casa. Não é o Sem, nem o Cão e nem o Jafé. É você que é o Noé da tua casa. Não é só a tua esposa, é você. É preparar a arca para a salvação da tua família. Lembram que os espias de Josué falaram para aquela prostituta chamada Raabe, que foi salva de não morrer quando o exército de Israel veio? Qual foi a orientação deles para ela? A orientação é o seguinte, porque ela pediu: eu sei que o exército de Israel é o exército do Deus Altíssimo, e eu já ouvi falar o que acontece com quem se mete com esse exército. Então eu queria pedir uma coisa a vocês: quando vocês vierem para tomar posse da terra, poupe a mim e a minha família. Olha a oração que Deus ouve quando você ora pela sua família. E aí os espias dizem o que para ela? Beleza, vamos levar esse recado lá para o chefe, Josué. Mas vamos combinar o seguinte: no dia que a gente vier, porque esse dia vai chegar, no dia que a gente vier, nós não teremos responsabilidade nenhuma por quem não estiver dentro da tua casa. Então tu pega teu tio, teus primos, tua família, quem você quiser, coloca todos dentro da casa. E aí, o que você faz? Para a gente saber, coloca um fio de escarlate, um fio vermelho, significando uma tipologia do sangue de Jesus, a marca do Cordeiro, como nós. Eu tenho a marca. A gente não canta? A marca você coloca lá, e quando a gente vier, nós pouparemos quem estiver dentro da casa. Levaram esse relato a Josué, e ele falou: beleza, vamos fazer assim. E no dia que vieram, estava dentro da casa. Raabe, a mãe, o pai, sei lá, a família dela estava lá dentro, e foram preservados e não foram mortos. Então, a atitude que você, como pai, como mãe, como chefe de família, tem que ter é a atitude de Noé. Não interessa o que o vizinho está falando. Não interessa que ele está dizendo que você ficou trouxa. Não interessa se ele está dizendo que você agora é o religioso. Não interessa o que ele está falando. Para pensar nas críticas de um homem que constrói um navio no quintal de casa e não tinha mar, não tinha rio e nunca tinha chovido na face da terra. O que esse homem ouviu de crítica? Muitas vezes a atitude de muita gente é retroceder diante das críticas. Porque você quer elogios. Você gostamos de palma, gostamos de elogios. Quando alguém nos critica, é muito ruim. E a gente para, eu vou parar, porque todo mundo está me criticando. Enfim, os grandes visionários, os que venceram, eles amam ouvir não. Não, a não ser que seja o não de Deus. Se for o não de Deus, pare na hora. Mas se for o não daqueles que não querem que você chegue lá, que você vença, que você galgue ou chega nos seus objetivos, nem liga para isso. Aí, o que acontece? Veio a chuva, veio o dilúvio. Mas Noé e a sua família estavam guardados. Então Noé, ele teve uma atitude que salvou a sua família. 2, Abraão, esse aqui, que confiando em Deus, ele tomou uma atitude de sair do meio da sua parentela e foi para uma terra que ele não sabia. O Senhor diz: Abrão, que depois Deus aumentou uma letra a mais,
colocou um A a mais, era Abrão, né? Virou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí foi prometendo, vou fazer de ti uma grande nação. Mas Abraão, casado com uma velhinha, Sara, embora significasse princesa, não podia ter filhos, já tinha 70 anos. Às vezes Deus promete umas coisas para você e você fica aí queimando neurônios, pensando como é que Deus vai fazer. Ora, coloca a cabeça no travesseiro, querido irmão, querida irmã. Dorme em paz. O Senhor prometeu, Ele é Deus de milagre. Ele não diz para nós como é que Ele faz milagre. Milagre acontece de uma hora para outra, de um milésimo de segundo para outro. Mas humanamente, Abraão, minha mulher já é velha, eu já não dou no couro, o negócio está difícil. Como é que Deus faz um negócio desse? Ora, mas Deus prometeu. E porque o Senhor diz assim, vou fazer de você uma grande nação, e promessas, e mais promessas, e mais promessas. E aí? Mas quando chega no mesmo capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, no versículo 11 e 8, diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Você, quando planeja alguma coisa, quer saber no que vai dar, né? Olha, se preocupa com o que leva, se preocupa com se vai ter onde ficar. Normal de um ser humano. Com Deus é diferente. Quando o Senhor manda aqueles 70 ir de casa em casa, Ele diz assim, ó, não leve mochila, alforge, né? Não leve nada disso, não leva marmita, vamos trazer para a nossa linguagem de hoje. Não leva marmita, não leva lanche, não leva nada, não leva roupa, não leva nada disso. Aonde vocês chegarem, comam do que estiver na mesa, enfim, e vão lá, expulsem os demônios, curem os enfermos, e não esqueçam da mensagem principal. Digam aos homens que o reino dos céus é chegado entre eles. Então Abraão, pela fé, foi chamado e obedeceu. Saiu sem saber para onde ia. E Deus o levou ao caminho da vitória. Terceiro homem que teve uma atitude foi Jó, que foi paciente e não pecou contra Deus. A atitude de esperar em Deus fez dele dar a volta por cima, e fez com que o diabo devolvesse aquilo que tirou dele. Qual foi a atitude de Jó? Não pecar contra Deus. E lá em Tiago, no capítulo de número 5 e no versículo 11, no Novo Testamento, olha o que diz Tiago. O que diz 5 e 11. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ok? Está certo lá? Tiago, ok. É Tiago 5,11. Diz assim, ouvistes qual foi a paciência de Jó? Você viu a paciência que ele teve? Ou você quer chutar o pau da barraca no primeiro problema? O Senhor é muito misericordioso e piedoso. E o diabo devolveu aquilo que tinha tirado de Jó. Agora, o que tu acha? Que se Jó tivesse chutado o pau da barraca, tivesse se desviado, vamos dizer assim, Jó tivesse pecado contra Deus, Jó tivesse falhado nisso, tinha morrido com a sua doença, possivelmente. Quarto, já perto de terminar, Davi, ele tomou a atitude no lugar daquelas pessoas que estavam morrendo de medo contra o gigante Golias, e sem olhar para as limitações, porque Davi era pequeno e o gigante tinha quase 3 metros de altura, né? Mas a atitude de Davi fez com que ele se tornasse o maior rei na história de Israel. Não teve nenhum maior do que Davi, o maior rei. Olha o que diz 1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. É isso, atitude, irmãos. Mercado de trabalho está difícil, mas eu vou ter atitude. Eu não vou
enfiar a cabeça lá. Diz que a avestruz faz isso, eu não sei se faz. Mas que uma avestruz enfia a cabeça lá, não sei se isso é verdade. Mas eu não vou lá sucumbir, ficar deitado lá e dizer: o mercado está difícil, o negócio não dá, eu sou pequenininho, eu vou morrer de fome, eu não vou ter dinheiro para isso ou para aquilo. Parte para cima do gigante, meu irmão. Não olhe o tamanho da dívida, olhe o tamanho do potencial que você tem e o Deus a quem você serve. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do Deus que você serve. É muito maior do que qualquer problema que você possa imaginar. Davi pequenininho, magrinho, um jovem, praticamente um adolescente, contra um homem guerreiro que estava amedrontando um exército inteiro. Eles tremiam de medo. Quando o gigante saía, eles... Mas Davi falou: epa, não, senhor, eu vou para cima dele. E vai com o que você tem. Com o que você tem. Não vai com o que é dos outros, não. Vai com o que você tem. Davi não deu certo com a armadura de Saul. Saul era maior do que ele, a armadura pesada, ele mal podia andar. Tira isso de mim, eu vou com o que eu sei usar, eu vou com o que eu tenho. Ele sabia usar uma funda, porque ele era pastor de ovelhas. Ele sabia muito bem manejar aquele negócio. Então ele pega algumas pedras, põe uma na funda e com essa, a mão de Deus direciona aquela pedra e derruba o gigante. Vai com o que você sabe. Você sabe fazer bolo? É um bom bolo? Então faz e vende para os vizinhos. Vai, faz e vende no teu bairro. Pastor, eu aprendi a fazer um sorvete maravilhoso. Faz e vende. Pastor, tem um monte de gente procurando quem conserta a roupa e não tem mais. Eu sei costurar, eu sei fazer isso. Então você vai com o que você sabe, com o que você tem. Não é com o que é dos outros. Parte para cima. Atitude. E qual foi o resultado disso para Davi? Se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos, que aliás da linhagem de Davi, Deus prometeu que nunca mais faltaria rei sobre aquele trono, e nunca mais vai faltar. Lembra de Jesus lá em Jericó? Entrando lá e o cego dizia o quê? Jesus, filho de... Tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, o homem que enfrentou o gigante, o homem que partiu para cima do gigante. Isaías, foi outro homem de atitude. Tomou a atitude de ser profeta para Israel, numa época difícil, e tornou-se o maior profeta messiânico de todos os tempos. Ele profetizou sobre Jesus antes de Jesus vir, 700 anos antes. Isaías 6 e 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma profecia sobre Jesus. 700 anos, pelo menos, antes, ele não teve medo de fazer a obra de Deus. O que tem de gente que... e aí, irmão? Pastor, eu queria ser missionário, eu queria ser pastor, eu queria ser isso ou aquilo, mas morre de medo. O Senhor disse que é para fazer, você não faz. Fica esperando o melhor momento. Quando o negócio estiver bom, eu vou. Parece aqueles que querem ir para o médico e depois que sararem. Não, quando melhorar, eu vou. É quando o negócio está difícil que você tem que procurar ou acreditar. Eu já entrei em cada bocada que você não tinha a menor ideia do que ia dar. Bocada no bom sentido. E ideias que vêm na minha cabeça, mas e aí? Eu entro lá, eu oro ao Senhor. Senhor, se não for a tua vontade, me faça parar, porque se o Senhor não fizer parar, eu vou. Eu não vou ficar 10 anos orando, perguntando se é a vontade de Deus. Deus, eu estou indo, eu preciso da tua aprovação, eu preciso do Senhor junto comigo. Eu acho que é uma coisa boa. Se não for, fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu vou até o fim desse negócio, até onde der. Estamos terminando. Só mais 3 homens que tiveram atitude. O 6º deles foi Daniel. Tomou a atitude de não se contaminar com os manjares do rei e tornou-se um dos profetas e primeiro-ministro de 3 imperadores. Aonde que está isso? Está em Daniel 1 e 8. E Daniel assentou no seu coração
não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Qual foi a atitude de Daniel? Não se igualar. Qual foi a atitude de Daniel? Não se misturar com as iguarias, com o que era errado, com a idolatria, não adorar os ídolos, não comer da comida contaminada do rei. E passou problema? Passou. O problema é que a gente não quer passar problemas, né? Pastor, se eu fizer isso, vou ser mandado embora. Se eu fizer isso, o negócio não vai dar certo. Se eu fizer isso, e aí? E a minha família? E blá, blá, blá. Daniel não se curvou, não comeu. Tanto ele como Sadraque, Mesaque, Abednego, nenhum deles se curvaram. Esses três foram parar na fornalha quentíssima. E Daniel foi para onde? Na cova de leões. Mas aí no dia seguinte, quando o rei chega lá, aí pergunta: Daniel, dá-se o caso que o Deus a quem tu serve tenha te livrado? Ele responde o quê? Vive, ó rei, o Deus, o meu Deus, fechou a boca dos leões e eu estou aqui, vivinho da Silva. Esses homens, com suas atitudes, mudaram a história da Babilônia totalmente. Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram a história com Nabucodonosor, né? Daniel com o rei Dário, enfim, mudaram para esses homens dizer: a partir de agora, por causa da atitude desses homens, toda a Babilônia louvem ao Deus dos céus. E ai daquele que não louvar, né? Paulo, que eu já falei aqui, tomou a atitude de não viver para si, ao ponto de ele dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Não importa o passado, não importa o passado. Cristo vive em mim. E finalmente não poderia fechar com outro que não fosse o Senhor Jesus. Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Filipenses 2, de 6 a 10. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, pelo que, olha a recompensa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, muitas vezes você... Aqui comigo, irmão, não desvia a atenção, não. Veja, muitas vezes você está nos perrengues da vida porque teve medo de tomar a atitude certa. Teve medo de agir como era para agir, né? Olha, quando Isaías profetizou: Senhor, quem enviarei? O Senhor disse: envia-me a mim. Pagou o preço, morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou e deu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus todos os joelhos ainda hão de se dobrar. E para a gente concluir, para obter êxito na vida espiritual, na vida emocional e na vida física, é necessário tomar atitudes de acordo com a vontade de Deus. Atitudes que geram mudanças positivas, né? Transformando circunstâncias, proporcionando grandes resultados. Então não sejamos apenas ouvintes, mas cristãos de atitudes. Lembre-se, são nessas áreas: emocional, física, mental, né? Tomar atitudes. Você quer ver na área física? Todo janeiro é a mesma conversa, né? Passou Natal, passou Natal, chegar em janeiro, vou pegar firme na academia, vou pegar firme eu não vou fazer no final de dezembro, porque já sabe, né, pastor? Toda casa que a gente chega tem um monte de comida, e é verdade. Mas chegou janeiro, 2 de janeiro, nem me procure em casa, porque eu vou estar malhando, eu vou estar correndo, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. A maioria, 99,9% desses projetos, dessas promessas que você faz, não é aos outros, é a você mesmo. Quando chegar na metade do mês de fevereiro, se eu perguntar para você, você diz: rapaz, eu não fiz nada disso.
Não fiz nada disso. Atitude, falta atitude. E aí depois vem o quê? Problemas. Como diz por aí, problema. Vem problemas. Doenças, obesidade, diabetes, pressão arterial alteradíssima e uma série de outros problemas. Fica no hospital, irmãos. Eu sei do que eu estou falando, não sou leigo no assunto, vocês sabem disso. Fica lá no hospital vendo as pessoas que chegam. Se você for pesquisar a vida delas, que ninguém vai fazer isso, mas se fosse pesquisar, você ia ver que a grande maioria dos que estão lá doentes, chegando pedindo um socorro, é porque comeram errado, beberam errado, se empanturraram de porcaria, das facilidades. O macarrãozinho fácil, sanduba. Olha os americanos, pagam um preço caro pelo fast food, a comida rápida, come rápido, sai correndo, e agora tem mais uma coisa para matar as pessoas, não senta para comer, não mastiga, não degusta a comida, come o sanduíche correndo e vai atravessar a avenida, como eu vi esses dias, a gente estava indo para Osasco, e aí a pessoa foi atravessar a Avenida Avenida Santo Amaro, que é larga, mas a pessoa atravessou assim, ó. Eu digo, meu Deus, é por isso que as pessoas morrem. Ali, com o celular, atravessando uma avenida daquela. Você está... como diriam os meninos, o bagulho é louco. Vai matar as pessoas desse jeito. Então, atitudes. Falta atitudes. De você dizer, não, eu vou tomar uma atitude. Mudança de hábito, irmão, requer atitude firme. Acabou, doa a quem doer. No dia que eu resolvi não tomar mais refrigerante, pode pôr na minha frente. E os irmãos sabem disso, eu já disse aqui. Quando eu ia na casa da irmã Eliana, já tinha lá uma garrafa de 2 litros da Negona. Coca-Cola bem gelada. Mas hoje eu não tomo mais, acabou. Não quero saber. Tem suco de goiaba, suco de manga, eu vou para o suco. E olha, já me fala uma coisa que é verdade. A gente faz almoço, jantar aqui ou em qualquer lugar. Se tiver suco natural, suco de goiaba, suco de manga, suco natural, olha as irmãs da cozinha, é assim ou não é? A maioria já está feito, né? O suco já está batidinho, já está ali, prefere o suco do que o refrigerante. Só que o refrigerante pega lá e já está pronto. Tossindo um pouco, né? Já está pronto, então é mais fácil. Não está pronto. E aí você fala, não faz isso. E a pessoa fala, eu faço assim, só aqui e acolá. É só no almoço, na janta, no café da manhã. Entendeu? Então, atitude, mudança de hábito na parte física, né? Na parte espiritual, mudança de hábito. Vou ler a Bíblia, vou orar, vou para os cultos, vou para a escola bíblica dominical. Aliás, está faltando um bocado de gente na escola bíblica dominical. Mudança de hábito, é isso? Atitude.